Fala pessoal, Murilo aqui da Maia Sounds. Se você assistiu nosso último vídeo, Near Field, você sabe que medir o alto-falante em campo próximo, né, ou Near Field, apresenta uma série de problemas, né, quando a gente quer obter a resposta desse alto-falante, ou caixa acústica. Então o que acontece? A gente precisa ficar longe, né, dessa região em que as dimensões do alto-falante da caixa influenciam a medição. Como é que a gente pode fazer isso aí? Alguns autores, eles dão sugestões de fazer uma medição simples de distância de um ponto até o outro da caixa, né? Multiplicar esse ponto, essa distância por 3 ou por 5. E a nossa sugestão para vocês é que, em vez de fazer isso, vocês meçam. Vamos medir vários pontos aí de próximo ao alto-falante e aumentando essa distância, né? Talvez 10, 20, 40, 80 centímetros, por exemplo. E aí vamos comparar as medições. Vamos lá? Ok, pessoal, aqui está o resultado das nossas medições. Essa primeira curva, essa em rosa aqui, ela foi feita em Near Field e depois 10, 20, 40, 80 e 1,60 m de distância daquela caixa lá, tá? O que a gente pode observar? Primeira coisa, olhando a curva em Near Field, a gente nota que ela tem uma característica um pouco diferente das outras. Pode notar aqui essa região, né? A gente tem um crescente aqui, enquanto essa outra diminui a intensidade, e essas outras aqui mantêm mais ou menos o mesmo valor, né? De 1 a 2K. Então a gente já pode ver que essa curva em Near Field ela é bem diferente das outras. E para provar para vocês, eu posso mostrar aqui. Essa curva em vermelho é a média de todas as curvas que não são em Near Field, né? Ou seja, a média da curva de 10, 20, 40, 80, né? E essa outra aqui em rosa é aquela curva em Near Field. Quando eu escalo a média de forma a colocar elas bem parecidas, bem próximas, a gente vê um monte de diferença. Inclusive aqui abaixo de 100 Hz, né? Aqui nessa região central. Depois, em 2 kHz, a gente vê um pico ali daquela curva de Near Field, né? Que isso aqui é resultado daquele probleminha que a gente tem em altas frequências quando faz a medição em Near Field, dos pontos diferentes do cone estarem em distâncias diferentes do microfone. Então, a primeira coisa que a gente faz é descartar, obviamente, qualquer tipo de curva em Near Field para obtenção dessa resposta, né? Em todo o espectro de uma caixa ou de um sistema inteiro ou de um alto-falante só, tá bom? Near Field a gente só vai utilizar para baixas frequências e mesmo assim a gente ainda vai discutir sobre a eficácia desse método em baixas frequências. Vamos agora observar de novo as outras curvas. O que a gente pode fazer? A gente pode começar a observar até que ponto essas curvas casam entre si. Então essa de 10 centímetros, quando a gente compara com as outras, a gente vê que tem uma diferença também. Veja aqui na região de entre 1 e 2 kHz, tem um formato bem diferente daquelas outras lá, tá bom? Essa aqui a gente já pode descartar também para utilizar como referência para a medição de full range, né, da nossa caixa. Nos restando então 20, 40 e 80, a gente pode começar a comparar 20 com a 40, né? A princípio, utilizando o olho, a gente pode achar que elas são parecidas, mas vocês podem ver aqui que na alta frequência tem uma divergência aqui, né, de 10 decibéis mais ou menos. Então, descartamos aí de 20 centímetros. Nos resta 40, 80 e 1,60 m. Vocês vão observar que essas curvas aqui, 80 centímetros e 1,60 m de distância da caixa, elas têm essa característica de esse comb filtering que acontece ao longo da nossa resposta. Então, o que acontece? A gente tem a reflexão do solo nos apresentando a mesma resposta que saiu do alto-falante, porém com um filtro, né, no tempo, né, e na frequência. Então, o que acontece? A reflexão é filtrada, né, ela bate no solo, retorna para o microfone, e aí, nos pontos em que a fase estiver diferente da resposta no eixo, ela vai fazer uma adição ou subtração da resposta. Então, a gente tem esse ripple, né, na resposta. O que a gente faz para consertar isso aqui? A gente usa janelamento, que nós vamos ver aí os vídeos mais para frente. Então, agora, o que eu posso falar para vocês? Eu não utilizaria essa curva, porque vocês podem ver aqui tem um efeito, aqui tem um outro efeito que não estão nas outras medições. Ou seja, não são efeitos provenientes, né, do alto-falante ou da caixa, mas sim do ambiente. Então a gente não pode, né, colocar um efeito do ambiente na nossa resposta da nossa caixa, tá? Então a gente elimina essa última aqui, nos sobrando 40 e 80, né? Entre essas duas, eu escolheria essa de 80 centímetros, porque 40 centímetros simplesmente é muito próximo da caixa. Aquela caixa lá tem mais de 40 centímetros de aresta, né, numa ponta a outra. Então,
simplesmente a gente já está ali mais perto de Near Field do que de Far Field. O correto seria uma medição aí entre 80 e 1,60, né, com janelamento. Então, essa é uma diquinha de hoje, pessoal. Se vocês quiserem se aprofundar, deem uma olhada no nosso curso de áudio avançado e se inscrevam no canal se vocês quiserem mais vídeos como esse, tá? Um abraço.